Na próxima terça-feira, dia 8 de março, é celebrado o Dia Internacional da Mulher. No atual governo de Jair Bolsonaro, a misoginia e ataques frequentes às mulheres se tornaram rotineiros, infelizmente. Nos governos Lula e Dilma, a pauta teve avanços sociais e as mulheres estiveram no centro das políticas públicas do Estado. Para repercutir o 8 de março, as lutas das mulheres por direitos, igualdade e respeito, nós conversamos a partir de agora com Eleonora Menicucci, ex-ministra de Políticas para as Mulheres no governo da presidenta Dilma Rousseff e professora titular de Saúde Pública da Unifesp. Olá, professora e ministra Eleonora Menicucci, seja muito bem-vinda. Como vai? Olá, como vão vocês, essa dupla? Eu estou muito bem, estou muito contente de poder participar com vocês na TVT, na nossa TVT. Maravilha. Com certeza nossa. Ministra, para a gente começar a esquentar aqui o bate-papo, eu queria primeiro perguntar, a gente sempre fala, né, da data do 8 de março, muita gente fala de homenagear as mulheres, mas é de fato um momento de a gente lembrar a resistência, de lembrar as lutas e os avanços tão importantes. Na pandemia, a gente teve um aumento gigantesco da violência contra as mulheres. E a gente, infelizmente, tem uma ministra que pouco ou nada faz declarações atabalhoadas e pouco ou nada fez no sentido de políticas para o enfrentamento do grave problema da violência contra a mulher. Então, eu gostaria de perguntar quais os desafios, na visão da senhora hoje, para a gente fazer esse enfrentamento. Olha, uma excelente pergunta. Os desafios são enormes, são todos. E é importante dizer que o 8 de março é uma data de luta, é uma data de resistência, desde as mulheres revolucionárias, Clara Zetkin, socialistas, e nós passamos a estar na frente de todos os movimentos revolucionários e de todos os momentos de mudança social que protagonizou a história do Brasil e a história do mundo, do planeta. Veja, e por que isso? Se pensarmos nessa guerra agora da Rússia com a Ucrânia, a guerra não tem o rosto da mulher. A guerra é de homens. E foi por isso que nós, mulheres pesquisadoras feministas, tivemos que inventar publicações chamadas História da Vida Privada. Porque onde nós estávamos? Na cozinha, na casa, nos quartos, na lavanderia. Então foi fundamental a história da vida privada que desvendou e desvelou para o mundo onde estavam as mulheres no cotidiano. E o que nós levamos com isso? Nós levamos os nossos corpos, as nossas sexualidades para o espaço público, que foi, se nós pensarmos na colonização brasileira, quem foram as mulheres estupradas? As mulheres negras, as mulheres indígenas, né? Então, por que eu fiz esse prólogo? Para mostrar que o 8 de março sempre foi e será um dia de luta, um dia que nós celebramos a luta, né? E neste ano, como não podia ser diferente, nós estamos com uma pauta muito importante, que é a pauta do basta de Bolsonaro. Pela vida das mulheres, contra a fome, contra a miséria, contra o desemprego. E nós avançamos muito nos nossos governos, Lula e Dilma, e quando eu estive ministra nos 2 mandatos da presidenta Dilma, nós construímos, ao longo do governo Lula e Dilma, 3 importantíssimas leis que mudaram a vida das mulheres. A Lei Maria da Penha, que acabou com a Lei 9.099
que era a punição ao agressor das mulheres por violência, apenas com uma cesta básica. Na Lei Maria da Penha vinha a punição, a cadeia, e pena essa que aumentava 30% se o assassinato fosse cometido na frente de crianças. Não é? A Lei Maria da Penha garantiu os direitos das mulheres. Aí, no governo Dilma, nós avançamos com a lei do feminicídio. Sim. O que é a lei do feminicídio? Nós tiramos a mulher, o assassinato de mulheres pelo fato de ser mulher, primeiro, do Código Penal ultra patriarcal, que põe homicídios de mulheres. Então, nós mudamos a linguagem. Feminicídio. Sim. Morte de mulheres pelo fato de serem mulheres. O Brasil passa a ser, naquele momento, o 16º país do mundo a ter uma lei do feminicídio. E até hoje nós estamos implementando a lei, porque é difícil para os delegados, as delegadas, as varas criminais de juízes especiais, de entenderem quando é feminicídio e quando é uma morte na rua. O feminicídio pode ser dado dentro de casa ou fora de casa. E a lei, a PEC das trabalhadoras domésticas, que aumentou de 9 direitos da então CLT para todos os direitos da então CLT. E o que hoje nós temos? Um desmonte de todas essas leis. E dessas leis, essas leis reverteram em políticas públicas. No programa Mulher Viver Sem Violência, no programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, e nos direitos das trabalhadoras domésticas. E nós vimos na pandemia um aumento assustador da violência doméstica, porque a casa nem sempre é o lugar mais seguro para as mulheres ficarem, e elas tiveram que ficar com seu agressor. Do feminicídio, porque a violência é a antessala do feminicídio. E da exploração das trabalhadoras domésticas, que as patroas e patrões obrigavam as trabalhadoras domésticas a irem trabalhar durante a pandemia, mesmo com alto índice de transmissibilidade no transporte coletivo, sem nem pagar táxi para elas. Então, hoje, o desmonte é abissal. Por isso que é fundamental ganharmos essa eleição, tirarmos o Bolsonaro e reconstruir o Brasil e reconstruir as políticas de violência contra as mulheres, as políticas de direitos das mulheres. Ministra, a senhora fez parte de um governo progressista que ficou marcado por essas políticas onde as mulheres tinham poder, o poder público do Estado, iam para cima, as mulheres eram ouvidas e as mulheres eram respeitadas. E a senhora trabalhou em 2 mandatos no governo da presidenta Dilma Rousseff, a senhora fez parte efetiva e no mês de março a gente via com frequência várias campanhas, mas que as mulheres estavam na linha de frente. Como é que é para a senhora agora conviver com todos esses ataques e retrocessos, ministra? Olha, é indignante. É lamentável e eu me pergunto como que nós chegamos a isso. Aí nós já sabemos, tem o Steve Bannon, tem as fake news, tem o golpe que foi o primeiro ato. O primeiro ato foi a retirada da presidenta Dilma, o golpe. O segundo ato foi a implementação das políticas neoliberais mais ferozes, com perda de direitos.
O terceiro ato foi a prisão do presidente Lula e o impedimento dele candidatar e a tentativa de criminalizar o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, este ministério que tem aí, com essa senhora, ele não é digno nem de ser chamado de ministério. Eu vou te contar. O orçamento para 2022, o plano plurianual, era zero de política para as mulheres. Eu escrevi um artigo, eu fiz um trabalho sobre isso. Não tinha recurso nenhum voltado para as políticas de enfrentamento à violência, para as políticas de enfrentamento ao desemprego das mulheres, as políticas de saúde integral das mulheres. Não tem recurso destinado no orçamento. E quando eu entrei, quando nós fomos golpeadas, tinha 360 milhões para a construção das casas da mulher brasileira. Então, veja, como que se pode ver isso? Com uma indignação e uma determinação de luta para tirar o Bolsonaro. E a camarilha toda que está lá. Sim, isso se mostra cada vez mais urgente, não apenas em março, mas sempre, né, ministra? Sim, sempre. E março só é o dia de luta das mulheres. Isso. Não é um dia de dar flores. Sim. Sim, É um dia de perfeito. luta Sim. das mulheres. Sem dúvida. É o dia que as mulheres celebram. Nós fomos às ruas gritar fora Dilma, fica Dilma, fora Temer, ele não, contra a medida provisória 181 que queria acabar com a violência obstétrica como Sim. violência. Sim. Né? Inclusive, ministra, desculpa interromper a senhora, mas Pois não. nas pesquisas recentes, a mulherada é a que mais rejeita, nós mulheres somos as que mais rejeitamos a eventual reeleição, né, a votação em Jair Bolsonaro. Ou seja, Claro. as mulheres vão salvar ainda o Brasil, ministra. Sem dúvida, nós somos 52% da população. E não é uma questão identitária, é uma Não. questão de sujeitos de direito e uma política de reconhecimento de existência. Falando nisso, queria falar um pouco de representatividade e da relação de racismo quando a gente fala também em gênero. A gente está no mês de março, no próximo dia 14 vai ser lembrado, infelizmente, o assassinato de Marielle Franco. Marielle Franco. Que foi uma das grandes, né? Uma das grandes figuras que, inclusive, chamou a atenção. Infelizmente, a morte de Marielle, né? A falta, a perda dela, acabou também nos chamando a atenção para a importância da representatividade das mulheres, especialmente as mulheres negras na política. E aí, minha pergunta para a senhora, ministra, é exatamente sobre isso. Qual a análise? Avançamos, temos na Câmara dos Vereadores, por exemplo, em São Paulo, temos na Câmara dos Deputados, temos em algumas assembleias legislativas pelo Brasil, mulheres trans, mulheres negras, mas ainda há muito que caminhar. Eu queria saber da senhora qual a avaliação sobre a importância da presença da mulher na política. Olha, eu acho fundamental. Eu acho que não existe política sem a participação das mulheres. E não existe política sem considerar classe, gênero e raça como estruturante da radicalidade da democracia. Porque não é só classe. Quem está nas classes? As mulheres e a população negra. Sim. Né? E 52% da população, que são as mulheres, e 49% desses 52% são mulheres negras. Então, nós não somos identitárias e nem minorias. Nós somos maioria. Né? E veja,
Existe há um tempo um conceito que foi construído, que é muito importante, da violência política. Todas essas, todas essas mulheres eleitas sofrem barbaridades no exercício de seus mandatos. As nossas vereadoras, as vereadoras dos partidos de esquerda, PSOL, PCdoB, sofrem violências muito bárbaras para o exercício do seu mandato. E se ela é, que nem Viva Marielle Franco, se ela é mulher negra e lésbica, ela não é de direito, ela não é sujeita de direito. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E se ela trabalha com direitos humanos, mais grave ainda. São os motivos da morte da Marielle, do assassinato bárbaro da Marielle. E quantas Marielles não são assassinadas no cotidiano? E quantas Marielles não são violentadas politicamente no exercício de seus mandatos? E o que querem com isso? Gerar uma baixa autoestima das mulheres no exercício de seus mandatos e que elas desistam. Só que estão muito errados. Eles resolveram nos matar, mas nós resolvemos não morrer. Então é uma relação muito assimétrica. Sim. Ministra. Não é simétrica. Não. Ministra, entre 2016 e 2017, a senhora tentaram processar a senhora por ser tão proativa na defesa das mulheres, de hoje deputado federal em Brasília. E na época eu fiz duas coberturas, uma quando a senhora foi inocentada e outra quando mulheres se reuniram para defender a senhora. E uma delas, quando a senhora foi inocentada aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, próximo à Praça da Sé. E aquilo me chamou muita atenção, porque quem estava lá, e teve tentativa de violência naquele momento contra a senhora, e o que me chamou a atenção foi as mulheres que se reuniram para ir lá levar solidariedade à senhora e defender a senhora, né, naquele processo a qual a senhora tinha sido absolvida. Como que foi aquele momento, ministra? Aquele momento foi impressionante. Foi primeiro, muito emocionante, porque todas as vitórias contra o capitalismo, o patriarcado, o machismo, são muito valiosas e muito emocionantes, né? E ali foi uma luta muito violenta, porque eu enfrentei o Alexandre Frota, hoje deputado, pelo caso ele disse que eu era ministra e fiz uma nota protestando contra uma fala dele na televisão, que ele disse que estuprou uma mãe de santo até ela ficar desmaiada. Aí eu falei que eu era contra a cultura do estupro e que aquilo merecia punição. E ele abriu um processo contra mim. Na primeira instância ele ganhou, eu ganhei na segunda instância. E ali, na sala do juiz, quando o juiz deu um veredito, ele estava na fila atrás de mim. E pouquíssimas pessoas. E a hora que eu saí do fórum com aquela enormidade de mulheres ali, eu falei, sempre estou do lado certo da história. E isso foi muito importante para mim, para a luta contra o estupro. Porque o estupro não é uma banalidade. Não. O estupro é uma das maiores violências que uma mulher pode sofrer. Sem dúvida. A relação sexual sem consentimento. E aquele momento ali na praça do fórum foi grandiosíssimo do ponto de vista de nos firmarmos como sujeitos políticos da história. Foi mesmo. Muito bem lembrado.
E parabéns Muito. por esse, Obrigada. por esse momento, porque realmente as pessoas confundem não, né? Não é confundem, mas é isso. A gente tem que chamar as coisas pelo nome certo. Então, Claro, foi muito claro. importante. Feminicídio, estupro, né? Não é brincadeira, não é... Eu sempre falo, ministra, uma coisa que me incomoda muito, e felizmente, até por essas mudanças feitas na gestão da senhora, pelo acompanhamento da senhora nos governos do PT, mudanças do tratamento pela mídia, né? A gente não vê, felizmente, mais, ou vê menos, melhor dizendo, manchetes como homem matou a mulher por ciúme, né? A gente tem que acabar com esse tipo de coisa, né? Total. E nós não podemos conviver com isso. Democracia não permite isso. Exato. Sem dúvida. Exato. Sem não dúvida. permite. Por isso que eu digo que classe, gênero e raça são estruturantes de um processo democrático. E, ministra, a gente está chegando no final do nosso bloco, da nossa conversa. Eu queria que a senhora desse uma mensagem para nós, mulheres, de inspiração. A senhora já é uma inspiração para todos nós que estamos ouvindo. Mas eu gostaria que a senhora deixasse aí um pensamento, uma mensagem para esse próximo dia 8 de março e para os outros dias desse ano que vão ser de luta. A mensagem que eu deixo é uma mensagem de luta. É uma mensagem de esperança, mas a esperança do Paulo Freire, do verbo esperançar. Estar sempre em movimento. E nunca deixem que fale por você. Use a sua própria voz, porque a sua voz é o seu lugar de fala, e esse lugar de fala é o lugar de ser de você como sujeito da história. E nós, mulheres, sempre fomos protagonistas dos maiores processos revolucionários. Rapidamente, eu participei da luta contra a ditadura, fui presa, fui torturada, e estou aqui lutando porque eu acredito que a luta rejuvenesce. Quem rejuvenesce o espírito, rejuvenesce a alma, rejuvenesce a condição de sujeito. E porque eu, como todas as mulheres, vocês que me ouvem, jovens, adultas, idosas, brancas, negras, indígenas, transexuais, deficientes, lésbicas, bi, vão à luta. E eu convido a todas as vocês para estarem conosco no dia 8 de março, às 4h, na frente do MASP. Será um grande movimento, é o primeiro grande movimento deste ano de 22, tão importante na história do nosso país. Muito bom, convite feito. MASP, vão do MASP, Avenida Paulista, para quem estiver em São Paulo, claro. Mas quem não tiver, claro que as redes sociais vão bombar também. Procure na sua cidade. Sim, exato, participar de atos na sua cidade ou acompanhar pelas redes sociais, é óbvio. Muito obrigada, ministra Eleonora Menicucci, ex-ministra de Políticas Públicas para as Mulheres no governo da presidenta Dilma Rousseff e professora titular de Saúde Pública da Unifesp, da vida mesmo, né, ministra? Muito obrigada, foi muito emocionante falar com a senhora. Parabéns para nós e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a vocês, a TVT, uma dupla sensacional. Obrigada, ministra. Um abraço.